Uhum. Posso? Obrigada por estar aqui, é um privilégio, é uma responsabilidade, porque eu sei que o projeto passou por um banquete no sábado, os 4 anos do projeto Girassol, então vocês receberam tantas coisas, 5 anos? 5 anos, se receberam um banquete, foi um dia abençoado, então assim, foi tantas a palavra que o Senhor trouxe através dos servos, das servas de Deus, que assim, eu fiquei pensando, é muita responsabilidade, trazer algo depois desse dia, depois do tempo que de aniversário, né, da palestra, então, eu não pude dizer não quando a Jaque falou, porque eu já falei para o meu Senhor que eu não vou mais dizer não quando o Senhor me chamar. E essa palavra que eu trouxe, eu preparei ela o ano passado, eu sabia que era para o projeto Girassol, essa palavra. Só que eu passei um tempo difícil ano passado, eu perdi o meu irmão, tempo de luto, ainda tá, né, que a gente fica, demora, né. Mas depois daquela palavra que o pastor trouxe, a profecia de sábado, dizendo, eu senti que algo ia mudar na minha história, nesse novo ciclo que eu estou passando com meu marido. E essa palavra foi ministrada aos 15 anos de idade. Quando o Espírito Santo falou comigo essa palavra, eu não tinha uma estrutura emocional, uma pessoa de 15 anos, né? Eu tenho, são mais, meu irmão faleceu, então eu tenho 2 irmãs, e era um lar muito difícil, assim, que eu passei, sabe, um tempo que me sentia muito rejeitada, eu achava que eu era órfã, eu achava que eu fui adotada por meus pais. Então o inimigo entrou na minha vida quando criança, com essas mentiras, que era mentira, né. E ele é espírito, então ele usa pessoas, ele usa, situações, palavras para falar mentiras. E eu cresci nesse ambiente. E quando eu estava com 15 anos de idade, eu fui trazer essa palavra, o texto é João 21, de 1 a 11. João 21, de 1 a 11. Eu fui ensinar às crianças esse texto. Eram crianças pequenas, eram os primários, né, acho que era principiante, de 4 a 5 anos. Você imagina aquela cena, né, eu com 15 anos, aquelas crianças ali na mesinha, né, para ouvir a história. Eu não conseguia falar esse texto, mas, vamos falar para ali. Eu sei que o Senhor estava trabalhando na minha vida, porque esse texto fala de amor, né, o título da palavra de hoje é "O Preço da Unção". E esse título, essa história fala de amor, né. Nós vamos entrar e vocês vão entender o que eu estou dizendo. E eu não tinha esse amor, eu achava que ninguém me amava, eu achava que eu era rejeitada, eu achava que que eu era órfã, né, não tinha uma identidade, não tinha uma paternidade, né, não tinha, era muito apegada com meu pai, mas, assim, ao mesmo tempo, havia uma distância, né. Naquele tempo atrás, meninas não ficavam muito perto de pai, né, havia um pudor ali, né, um respeito, então, assim, ao mesmo tempo eu sentia essa barreira. Então era um inimigo, com mentiras sobre a minha vida. Então, para a gente poder entender esse texto, nós vamos começar um pouquinho, nós não vamos ler tudo ele, sabe, mas vou dar uma narração aqui. O Senhor Jesus tinha ressuscitado, tinha ido tinha já tinha aparecido para o discípulo 2 vezes. Só que eles voltaram, eles sentiram, assim, desamparados. Parece que toda aquela expectativa que eles tinham com o Senhor Jesus, que eles conviveram com ele, gente, se eu chorar é normal, porque eu estou algo que eu fui tratada, né, não choro porque estou ferida, não, eu choro porque esse amor de Jesus não tem como falar e você não sentir, né, esse amor tão grande, porque, eles começaram a voltar a fazer o que eles faziam antes, entendeu, e foram pescar, era o trabalho deles. Então, assim, cada um, mesmo vendo Jesus, que eles tiveram um tempo com eles, lembra uma hora que Tomé falou: "Mas se eu não ver ele, eu preciso ver".
A gente sempre questiona um pouco de Tomé, porque assim, Tomé queria realmente acreditar, né? Ele lembra, eles não tinham o Espírito Santo, eles tinham que ver para crer. Então o Senhor apareceu naquela sala realmente para Tomé, somente para Tomé, porque os outros já tinham visto. Olha que amor tão grande. E nesse texto aqui, eles foram pescar e estavam lá pescando e não apanharam nada. De repente, né? A, o versículo 3, 21:3, vou pescar, e disseram, vamos com. Então eles saíram, entraram no barco e nada apanharam. Quantas vezes nas nossas vidas que a gente vê que nada acontece? Nada acontece. Eu lá com 15 anos, nada acontecia na minha vida. Nada. E quantos nós passamos por isso? Não passando por umas situações, a gente vê que nada acontece. Poxa, eu não vejo uma luz no túnel. Mas sabe que a palavra de Deus diz que ele traz luz nas trevas. Aleluia, ora, Candice, ele traz luz nas trevas, mesmo nas trevas, ele se manifesta, as trevas têm que ir embora, e aqui eles nada apanharam, era como eles estavam vivendo antes, né? Lembra quando o Senhor encontrou com eles, que eles não estavam também apanhando, não estavam conseguindo pescar, havia alguém ali que eles conseguiam pescar com a presença deles, então assim, aqui diz que nada apanharam, e eles não reconheceram que tinha alguém ali, né? Que estava ali perto ali, e ele falou assim para jogar a rede, estou narrando rapidinho, do outro lado. E quando eles jogaram a rede, veio lançai a rede à direita do barco e achareis. Essa palavra está no versículo 6. Eles acharam. Então, a palavra do Senhor, quando o Senhor te der uma palavra, você não pode estar vendo nada, né? Você não está vendo a luz, não está vendo nada, mas fica na palavra que vai acontecer. Mas há um processo, há um tempo para que isso acontecer. E eu lembro uma vez que o Senhor falou para mim, Lloyd, o que eu estou para fazer na tua vida, o que eu estou para derramar na tua vida, você não vai suportar. Então, tem coisas que, se você pedir algo para o Senhor agora, você não vai suportar, você não tem uma estrutura para aguentar, tanto o físico, as emoções e o espiritual. E aqui o Senhor estava tratando na vida de uma pessoa que ele queria para trazer o propósito dele, era Pedro. E quando João falou, é o Senhor, ele ficou com tanto medo, ele pensou, o que ele vai olhar para mim, o que ele vai dizer, porque ele tinha negado Jesus. Ele estava fora, ele estava pensando que o Senhor ia rejeitar, e também eu acho que até quando ele estava do lado dos discípulos ali, ele não estava bem, né? Ele sentia realmente como traidor, ele sentia alguém que abandonou o Senhor. Isso era um inimigo sobre a vida de Pedro ali, mentiras. E ele lançou ao mar, versículo 7. Mas logo ele viu que quando eles estavam puxando a rede, veio muitos peixes, peixes grandes. Ele ajudou eles a puxar. Comeram. Pedro talvez pensou, tá bom, só tá aí, tá ótimo, né? Ele estava também com receio que o Senhor Jesus ia chegar perto dele. Com certeza ele estava esperando isso. E, começa ali, né, o versículo 15, tá? Nós vamos ler agora. João 21:15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, lhe perguntou, versículo 17: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas? Ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Então, assim, Pedro ficou pensando 3 vezes. Por que 3 vezes? Justamente o ano passado, o Senhor falou no meu espírito, porque por causa que eram as 3 vezes, as 3 negações de Pedro. Cada pergunta é para uma cura. Ele negou uma vez, negou a segunda e a terceira vez. Era a cura chegando na vida de Pedro, porque Pedro precisava passar pelo processo, ser lapidado. Não queira o propósito antes do processo, porque você não vai aguentar.
não vai aguentar. E, o nome de Pedro significa rocha. Eu não vou ler, né, vou passar bem rapidinho, mas João 13, 36, 37, fala que Pedro, a negação de Pedro. Ele falou assim: "Eu jamais vou te negar", né, "eu jamais vou te negar, eu jamais vou", ele é como se ele profetizasse ali, né, "eu jamais", como o fi ele falou algo que ia acontecer lá na frente, ele não negou o Senhor, ele morreu, né, pelo evangelho. Então, assim, ele falou, não era mentira, era verdadeiro, só que Pedro não tinha uma estrutura, não tinha algo, um fundamento firme para suportar, entendeu? Ele não mentiu. Pois não, Pedro mentiu. Não, ele não mentiu. Estava no coração dele, ele era sincero com o Senhor. Só que ele precisava passar por um processo. O nome dele significa rocha. Pedro significa rocha. O Senhor era Simão, né? Lembra que o Senhor mudou? Então, irmãs que estão aqui, você tem um nome que foi escolhido pelo Senhor. Uma vez o Senhor me mostrou a minha neta, antes dela nascer. Eu vi a minha neta, a minha nora não estava grávida. Eu vi a criança já grande no meu colo. Eu perguntei: "Senhor, quem é?" Ele falou: "É a sua neta". Isso quer dizer, irmãs, ele falou comigo que nós somos preciosos, ele, antes de nós nascermos, nós somos plano dele. E o propósito, você não tem o propósito. O propósito está nas mãos dele. O propósito é do Senhor para a sua vida. Então, fique tranquila, ninguém vai tirar o seu propósito, porque está com Ele. Você tem que se submeter ao processo, ao tratamento dele para chegar até ali. Pode acontecer coisas, pode acontecer. Eu fui para o seminário, eu estudei teologia, né? Mas depois de um tempo eu descobri que eu não era salva. Eu errei para ir para o seminário? Não. Eu fui antes, mas o Senhor me trouxe para o plano original, que é a conversão dele cumpriu o meu propósito. Então não importa se acontecer alguma coisa no caminho, como aconteceu no caminho de Pedro. Ele negou o Senhor, mas o Senhor fez ele voltar para o processo, para aquilo que ele queria, para o propósito dele, porque o que tinha na vida de Pedro era muito mais além do que pescar, era muito mais além de cuidar de ovelhas. Quando o Senhor falou: "Apacenta os meus cordeiros", é, era muito mais além, de cuidar, né, eh, de rebanho, de cordeiros. Só para a gente ter uma ideia, as ovelhas, quando o pastor pegava as ovelhas, ele levava elas para uma colina, ele ficava acima das ovelhas e elas ficavam embaixo. De lá ele tinha um panorama para ver as ovelhas. Ele conhecia tudo delas, conhecia o que elas estavam fazendo, eh e elas conheciam a voz do pastor. E pastorear significa instruir, conduzir e manter a porta fechada. Ele era responsável por manter a porta fechada para que não viesse algum bicho, um leão, um urso e comesse as ovelhas. Então, a base, para aguentar o processo é andar com o Senhor, é ter Jesus, né? Imagine o Senhor Jesus pedindo algo para você antes de subir. O Senhor estava pedindo para Pedro que se ele tinha que amar ele mais do que todo, mais do que esses, estava falando sobre os discípulos ali. Então, amar a Jesus te leva a conhecer a voz do Senhor. Olha o versículo 18, diz assim: em verdade eu te digo que quando eras mais moços, tu te cingias e a ti mesmo andavas por onde querias. Quando, porém, for velhos, estenderás a mão e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Aqui o Senhor está falando sobre a morte de Pedro, como ele seria. Como ele não ia mais, ia chegar um tempo na vida dele que ele não ia mais fazer a vontade dele, né? Ele ia para a cruz, ele ia morrer, né? Ele foi morto ao contrário, né? Cabeça para baixo, pelas histórias que a gente vê sobre ele. Então, reconhecer a voz do Supremo Pastor está totalmente desprendido dessa terra. Isso o Senhor queria trabalhar na vida de Pedro, ter os olhos aos céus, não se importar com as pedras, não ser comprado, né? Eu coloquei aqui Estevão, quando Estevão estava ali, né, sendo apedrejado, ele olhou para o céu, ele não estava se importando com as pedras, não estava se importando
para as pessoas que estavam ali, e a palavra de Deus diz que as roupas dele ficou aos pés de Saulo. Estava sendo gerado ali. Eu quero declarar sobre a tua vida, o que você está passando, a dor que você está passando, as pedras que estão lançando, a mentira, seja o que for que estão falando sobre a sua vida, seu esposo, ou sobre seus filhos, ou da onde você veio, as pedras vai ser algo que vai ser gerado na vida de outra pessoa, até dessa pessoa realmente que está fazendo isso. Como aconteceu com Saulo, as roupas de Estevão esteve aos pés de Saulo. Então, nada é jogado fora, nada, o Senhor não joga fora nada. Ele aproveita, né? A dor, o sofrimento é uma matéria-prima para ele fazer um milagre. Uma vez, o Senhor falou para mim assim, o Senhor falou, no negativo vem o poder de Deus. No negativo. É onde ele se manifesta a glória e o poder de Deus, seja qual palavra que você tem recebido, o que tem te falado, qual é a acusação, ou a sua infância, algo que você passou, que geralmente o inimigo coloca na mente sobre a paternidade, sobre a sua identidade, que você não é nada, né, que você não vai conseguir, né, talvez algo que você está pensando, é nessa hora que o poder de Deus se manifesta. O Senhor quer de nós, conhecer a voz do Senhor é ir além, é fazer coisas, né? Que o mundo faz coisas, a gente tem que normais, como amar o próximo, né? Devemos amar o próximo. Ele quer que a gente vá além, amar os inimigos, né? A palavra de Deus diz aqui, deixa eu me ver aqui, marcadinho aqui. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É Mateus 5:20. Então, o Senhor espera mais de nós, além, se nós realmente amamos o Senhor, né? E isso o Senhor estava trabalhando na vida de Pedro, para ele poder suportar aquelas coisas que estava por vir, né? Outra coisa também, o Senhor falou muito comigo, é mortificar a nossa carne. Não tem como amar o Senhor e fazer coisas da nossa vontade. A palavra de Deus diz que nós já morremos com Cristo. Nós somos sepultados com Cristo. Isso quer dizer o nosso eu, a nossa carne, ela está morta. Então nós temos que ser mulheres, né? Já que é só mulheres, né? Mulheres que edificam a casa, mulheres que matam o seu eu. Isso tudo, irmãs, o Senhor trabalhou na minha vida e trabalha todo dia, né? Que nós estamos sendo lapidados. Então, o Senhor lembra de Pedro, né? Ele cortou a orelha, né? Algumas atitudes que ele fez, né? Daquele guarda, coisa assim, que ele estava, né? Totalmente, a gente vê que ele era uma pessoa sanguínea, uma pessoa assim, que estava disposta a brigar. Lembra uma vez que ele queria, Senhor, nós podemos mandar fogo do céu e descer sobre eles, né? Coisas assim. Então, o Senhor estava trabalhando na vida de Pedro. Tem outro exemplo que eu quero citar aqui bem rapidinho, é o jovem rico. Isso está em Marcos 10:17-22, que ele era uma pessoa, né, que cumpria a lei, não adulterava, obedecia pai e mãe, ali está, né? Está em Marcos 10:17-22. Ele fazia tudo, aí ele queria saber como que eu faço para entrar no reino dos céus. O Senhor falou assim, você vende tudo e dá aos pobres. E nisso ele ficou triste. Mas antes disso, o versículo 21, Marcos 10, vou aqui. Eu vou ler esse, que é muito... Se não dá para me deixar. Marcos 10. Um momento. Marcos 10. Marcos 10:21. Diz assim, né? Então, o 20 primeiro. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando, o amou e disse, só uma coisa te
falta. Vai e vende tudo que tens. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aqui diz que o Senhor fitou os olhos e o amou, né? O Senhor sabia que ele não ia, né? O Senhor Jesus sabia todas as coisas, mas a palavra de Deus diz que ele fitou. Imagina o olhar de Jesus para aquele homem cheio de amor. E a palavra de Deus diz que ele o amou, né? Um amor tão grande. E ele não desperdiça, ele não joga fora. E isso o Senhor estava trabalhando na vida de Pedro. Amar a Jesus te levará a níveis mais profundos. Luiz Hermínio, conhece, né? Eu ouço muito, me converti ouvindo muito depois dele. Ele falou uma palavra que alguém pediu para ele orar para unção, porque tem, né? Nós podemos orar, colocar a mão para a pessoa ter unção. Eu já fiz isso uma vez, depois eu fiquei pensando, Senhor, será que eu apreciei o processo na vida da pessoa, né? Aí eu orei, eu fiquei em dúvida, eu falei, Senhor, me perdoe se eu realmente fiz, se eu realmente era para me fazer. Mas o Luiz Hermínio falou que teve uma pessoa que pediu para ele para orar, para pôr a mão na cabeça para receber a unção. Quando a pessoa pediu, ele falou, toma, deu para ele o lenço do Luiz Hermínio. Porque para você ter unção, para ter níveis maiores, você vai ter que passar por choro, por perdas, por lutas, por provas, entendeu? Não é assim receber a unção porque você não vai aguentar. O Espírito Santo falou, não posso te dar agora porque você não vai suportar. Eu sabia que ele tinha que trabalhar na minha vida ser uma pessoa madura na fé, né? Então, muitas vezes, não queira a unção antes da hora. Não queira o óleo, a unção é o óleo, é o poder, né? Ainda não, você precisa estar curado, você precisa ter uma identidade firme, você precisa saber quem você é, porque senão lá na frente o inimigo vai derrubar, ele vai ver que você não está forte e você não vai conseguir aguentar. Então, o Senhor estava trabalhando na vida de Luiz Hermínio, ou de Pedro, sobre isso. Níveis profundos levam a cargos e governo de responsabilidade. Aqui temos mulheres que lideram, mulheres que estão na frente de trabalhos. O Senhor te colocará num patamar de liderança, onde você irá liderar pessoas que também são amadas. Estão exercendo cargos, servindo, irá fruir tranquilamente, sem isso te afetar. Você sabe quem você é e o seu propósito. Quer dizer, você vai estar trabalhando com pessoas que são amadas pelo Senhor. E você vai estar tão firme quem você é, o teu propósito, que você não vai ter ciúme, não vai ter inveja daquela pessoa, porque o propósito dela, o Senhor deu para ela, ela vai fluir no propósito que o Senhor deu para ela, e o seu é o seu. Então isso tem que estar uma coisa firme, curada a sua identidade, para que o inimigo não ache nenhuma brecha para tentar derrubar e te enfraquecer, porque não der certo, ele vem para dizer que você, aí vem as mentiras. Então, você tem que estar preparado para ouvir as palavras de depreciação. Seja livre da ofensa. Alguém pode falar alguma coisa para você e você não vai ficar ofendida. Você não vai ofender, você vai simplesmente ficar quieta e levar para o Senhor. Lá no seu secreto, você pode falar para o Senhor, Senhor, aconteceu isso, fale para ele. Essa pessoa fez isso, né? Já perdoa ela, né? Não guarda mágoa, perdoa. Entrega para o Senhor. Então você vai estar livre, ele vai tratar. Quando você fala, ele vai tratar com você. Você está sendo curada, colocando diante dele aquilo que aconteceu. Em Marcos 7, 24 a 30, a Bíblia relata a história de uma mulher Ciro-fenícia. A gente conhece, né, essa história. Era uma mulher que tinha uma filha que estava endemoniada, espírito imundo, e ela era do Líbano, da Síria. E ela chegou perante o Senhor para que o Senhor Jesus curasse a filha dela. E o Senhor resistiu a curar. E ele usou uma metáfora. Ele falou que o pão dos filhos não deve ser dado aos cachorrinhos. É referência à tradição judaica que não se compartilha com os gentios. Mas essa mulher, com fé e sabedoria, ela afirmou: até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa. Ela não se sentiu ofendida com o Senhor.
Ela não levou aquilo uma ofensa, ela estava tão com propósito, com aquilo que ela queria, que não importava mais. O Senhor viu uma fé tão grande no coração daquela mulher ali. E Jesus ficou impressionado. Então, as suas emoções precisam estar curadas. Qual a voz, aqui eu quero falar, que você está ouvindo? A voz da mentira, a voz de pessoas que vêm, do inimigo usa para te depreciar, para deixar você lá embaixo, a sua estima, né? Talvez alguém, você arruma o cabelo e a pessoa, às vezes, em vez de elogiar, ela fala alguma coisa do seu cabelo. Você tem que estar tão preparada que isso não venha ofender você. E o Senhor estava trabalhando isso na vida de Pedro. O Espírito Santo te levará em ambientes onde existirá pessoas com autoridades sem ministério, né? Tem um cargo, alguém colocou ela ali, mas ela não tem autoridade. E a gente sabe, quem anda com o Senhor sabe. E pessoas servindo ao Senhor com autoridade. Porque a autoridade não tem a ver com um crachá, né? Não tem a ver com aquilo no mundo espiritual. Aqui sim, a gente tem que respeitar, né, as leis, as pessoas, igual um policial de trânsito, né? Ele tem uma autoridade que ele pode parar um caminhão, né? A autoridade que ele tem, ele para ali aquele caminhão, ele para, é a autoridade que foi dado, mas muitas vezes você tem autoridade, mas não tem ainda aquele cargo, e você vai ter que lidar com esse tipo de pessoas sem reclamar, sem falar nada. E aconteceu com Pedro, porque quando o Senhor lá, olhe lá em é João, né? Já me perdi. É João 21. Olha só. Então Pedro voltando, ó, 19. Disse-lhe isso para significar congênero de morte, né? Pedro havia de glorificar a Deus. Depois assim falar, acrescentou: segue-me. Ao 20. Então Pedro voltando viu que também ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se inclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Né? Ele pediu para João, que era mais próximo, perguntar quem era o traidor, que com certeza o Senhor ia falar para João. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? Quando ele estava caminhando com Jesus, João estava perto. Ele queria saber o que ia acontecer com João. 22. Respondeu Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou coerente entre os cristãos, entre os irmãos, o dito que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Então, o Senhor estava trabalhando na mentalidade de Pedro, para ele não se importar com as pessoas. E aquele que ama Jesus, que quer novos níveis, ele tem que estar seguro, o propósito que o Senhor tem para ele, não se importar com as pessoas que estão ali, entendeu? Com as pessoas, eu digo assim, com as pessoas que às vezes estão com, não têm autoridade, tem um ministério, mas não tem autoridade, e tem o ministério e tem autoridade, não preocupar com os outros, cuide de você, né? Não se distraia, essa é a palavra aqui. Ah, lá em 1 Pedro 1:22, né? Vemos aqui, vou ler esse que também é importante, todos são importantes, né? A palavra, né? Pedro escrevendo, olha: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente, ao que arde, o novo Pedro, né? Amando os cristãos e não se importando, não tendo acepção de pessoas. Então, amar Jesus te leva a ter uma mente de Cristo, uma nova mentalidade. Era isso que o Senhor estava transformando, falando para Pedro ali. Em Atos 10, 9-34, também nós não vamos ler tudo. Vou só achar, porque vamos ler só um versículo. É Atos aqui. Bastante versículos da palavra, né? Atos 10. Aqui a história, vou contar bem rapidinho. É Pedro. Pedro teve uma visão. A visão foi repetida 3 vezes. De novo, ó.
Senhor tratando na vida de Pedro. Quando o Senhor fala 3 vezes, o Senhor está chamando atenção. E aqui tem de novo a visão, ele ia comer, né, uma coisa assim, né, é. No dia seguinte, versículo 9, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Ele foi orar. Enquanto eles estavam preparando a comida, né, vou falar bem rapidinho, e ele teve uma visão, entrou em êxtase. É Atos 10. Ele viu por 3 vezes um lençol descendo, né, esse lençol tinha diversos animais ali dentro, né? Ali diz que era quadrúpedes répteis da terra, versículo 12. E esse lençol baixava por 4 pontas. Isso, a primeira vez que ele viu, o Senhor falou, mata e come. Ele falou que não ia comer, né? Ah, mas Pedro explicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma santificada, comum e imunda. Versículo 14. Agora o 15 também é a segunda vez, ele falou que não ia comer. E a terceira vez, versículo 16, também, aí a cura foi recolhida ao céu. Ele ficou pensando, o que seria isso? O que o Senhor estava falando com ele? O Senhor estava mudando a mentalidade nele. Porque Pedro achava que a salvação era só para os judeus. Porque ele era judeu. Então, assim, ele era tipo um Jonas. O Senhor mandou ele fazer uma coisa, ele estava fugindo daquilo. Então, o Senhor estava mudando a mentalidade dele, culturas. Então, eu quero falar sobre a vida de vocês aqui. Tudo que foi falado, crenças, famílias, na sua casa, desde criança, palavras que foram ditas para você, né? Afirmações sobre a tua vida, coisas que foram passadas lá para trás. Em nome de Jesus, em Cristo, você é uma nova criatura, você tem uma mentalidade de Cristo. Você pode dizer não para essas coisas e seguir ao Senhor, ter a mentalidade de Cristo. Para você receber o novo de Deus, precisa mudar a sua mente, porque a palavra de Deus diz sobre odre. O odre velho não vai aguentar, né, o vinho novo, ele vai romper, né? Ah, da mesma maneira, né? Nós, se a gente tiver coisas antigas nas nossas vidas, nós não vamos suportar o novo de Deus. Nós recebemos sábado tantas coisas, né? Todos nós, quem pôde estar da palavra do Senhor, mas se a gente não mudar a nossa mentalidade, não amar a Jesus, né? Disposta a ter novos níveis, com renúncias, nós não vamos suportar o novo do Senhor. Então, precisamos largar o velho, né? Isso o Senhor estava mudando, e ali o Senhor estava levando Pedro a falar de Cristo para Cornélio, né? Ele aceitou Jesus, ele foi salvo. O Senhor falou: vou mandar 2 homens aqui, e você vai com eles, e você vai falar de Cristo para Cornélio, né? A salvação para esse homem gentil. Então, amar a Jesus é ser um com ele. Aí eu termino aqui, é o último ponto. Em Atos 3, 1 a 10, é sobre Paulo também, Atos 3, né? Sobre Paulo, é sobre Pedro, né? Mudando aqui. Atos 3, 1 a 10, mas não vamos ler tudo. É outra situação de Pedro, já um novo Pedro. Aqui tem a cura do coxo, né? Esse homem que estava à porta formosa pedindo esmola, ele queria uma esmola. Aí Pedro falou: eu não tenho nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus, ande. Mas tem um versículo que diz, versículo 4, Pedro, fitando juntamente com João, me disse: olha para nós, olha para nós. O Senhor quer que você fale para as pessoas: olha para mim, olha para mim, a sua autoridade. Você carrega o caráter de Jesus, você carrega o amor, você está renunciando, você está mudando a sua mentalidade, você tem autoridade no reino, você vai chegar em casas, em lugares, na sua família, parentes, falar assim: olha para nós. Todo mundo diz assim: não, não podemos olhar para as pessoas, que as pessoas são falhas. A palavra de Deus diz que Pedro falou: olha para nós. Era um novo Pedro. A palavra de Deus diz também que se você crer, você fará maiores obras que Jesus fez. Então, você tem o Espírito Santo, tem o poder dele, e você tem autoridade. As pessoas podem olhar para você, sim, você trazer cura, trazer salvação, libertação, cura. Você precisa ter essa autoridade, essa ousadia, né?
para viver o novo do Senhor, ser um com Ele. Pedro agora era um novo Pedro, totalmente transformado, totalmente mudado. Ele tinha unção, essa palavra é o preço da unção. Ele tinha unção do Espírito Santo, então ele falou: "Olha para nós". Então eu quero declarar sobre a vida de vocês que estão aqui, irmãs, que as pessoas vão chegar: "Olha para nós", você não vai ter mais nada que o inimigo dizer: "Olha, essa pessoa aqui, olha quem ela é". Não, ela é uma nova criatura, totalmente mudada, mas lembra, nova criatura é um processo, a conversão é todos os dias, aos pés de Cristo, uma transformação. Eu não contei para vocês, mas eu esqueci de falar, quando eu estava com as crianças lá falando esse texto, eu não conseguia falar, eu só chorei. Você imagina uma moça de 15 anos pra querendo contar uma história para umas crianças, eu não consegui falar, eu chorava. Sabe quem chorava? Não era eu, era Satanás, usando meus olhos, e fazendo eu chorar, dizendo: "Olha quem é você, você é rejeitada, você não é amada, você não tem esse amor de Jesus". Hoje então eu vi que é um processo, eu não conhecia, eu não me aperfeiçoei nesse amor, e a palavra de Deus diz que é João 17:26, é o último versículo nesse dia, nesse estudo. João 17:26, eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles e eu neles estejam. Esse amor de Jesus tem que estar tão forte em você, que você é um com ele. Você tem o mesmo espírito. Isso quando Jesus estava aqui orando na oração sacerdotal, ele estava orando: "Senhor, eu vou para o céu, eu já peço que eles não saiam do mundo", estava orando pelos discípulos, orando por Pedro, mas eu falei assim: "Eu sei que vai vir outros depois de mim", e estava falando de nós. Ele quer que nós sejamos amar amar ele tão ponto de Jesus e ao Pai, que nós sejamos um com ele, se nós carregamos tudo que Jesus carregou e carrega hoje, e nós somos a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores, nós somos a carta viva onde nós formos, nós temos autoridade dada pelo Senhor, vem através do amor. Eu não estou falando dos dons espirituais, eu não estou falando de outras coisas aqui sim, é muito bom, né, os dons espirituais, cura, tudo, mas quando você a palavra por isso que em Coríntios diz: "O maior deles é o amor", porque no amor é manifesto todos os dons, vai vir. Porque era isso, quando Jesus amava as pessoas, ele ia onde ele foi, ele amava. Ele saiu daquele lugar que ele estava ali, e foi ali e falou de Jesus para a mulher samaritana, né, ele olhou para ela com amor, então esse é o preço da unção, é o amor. E esse amor não é de um dia para o outro, esse amor merece decisões, escolhas. Eu decido amar, não de palavras, mas de atitudes. E o Senhor trabalhou isso na minha vida. Eu amo tanto o meu Jesus, que eu falei para ele, eu não digo mais não para ele, que um dele abriu uma porta para mim, ser a boca dele, a voz do Senhor. O seu nível de amor a Jesus te conduzirá a entrar em níveis maiores de unção. Eu vou repetir essa frase, se quiser anotarem. Seu nível de amor a Jesus te conduzirá a entrar em níveis maiores de unção, maior de unção. Eu lembro o ano passado, o meu secreto é de choro, bastante choro. O Senhor me mostrou uma poça, não foi de lágrimas não. O Senhor me mostrou o chão cheio de óleo. E eu quero declarar sobre sua vida, não choro de dor, não é choro de dor, choro de quebrantamento. O Senhor está levantando um exército de mulheres, não é só aqui esse grupo, mas existem muitos grupos de mulheres, um exército de mulheres de quebrantamento, de arrependimento, porque quando tem uma mulher que está dobrada, que está quebrantada pelo Senhor, com amor ao Senhor, ele vai colocar o amor ao próximo, porque a palavra de Deus diz que Deus é invisível, Jesus é invisível. Como eu posso amar a Deus quando eu amo o meu irmão? Eu demonstro amor a Deus quando eu amo o meu irmão, e quando eu amo aquela pessoa que é meu inimigo. É fácil amar nossa família, nossos filhos, nosso marido, mas amar aquela pessoa que faz mal, fala mal da gente,
que que suja a nossa reputação, né, que fala coisas, que não é verdade. A palavra de Deus diz que devemos amar. E aí vem o grau da unção, o preço da unção é isso. O Senhor trabalhou na vida de Pedro. Pedro pregou, lembra? Muitas pessoas foram convertidas depois, e ele precisava trabalhar disso, porque o Senhor tratou na vida de Pedro. Lembra de Paulo? Paulo teve algo com Pedro que estava meio difícil ali, mas eu creio que o Senhor trabalhou na vida de Paulo e de Pedro. Irmãs, quantas pessoas o Senhor vai colocar perto de nós, que às vezes a gente pede: Senhor, misericórdia, né, nos ajude, é amar, porque aquela pessoa que está do nosso lado, ela tem uma história, ela tem algo na vida dela, então, assim, é lembrar de graça, né, quando derrama a graça de Deus, vem a abundante graça sobre o próximo. Então, é isso que eu quero declarar sobre a vida de vocês, e mulheres cheias de amor pelo Senhor Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que: "Senhor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo". Ele vai dizer: "Eu não conheço", porque deixou o serviço na frente do que o amor a ele. Amar Jesus tem um preço, o preço da unção tem, e isso realmente o Senhor trabalha, não é de um dia para o outro, então não diga não para o Senhor quando ele pedir algo, porque ele já fez tudo por nós. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao coração de cada uma de vocês, e do irmão também, tem um varão aqui, né. Deus abençoe. Amém. Mara? Oi, irmã. Oxe, o que aconteceu? A gravação. Você fechou a